Obrigado, vereador. Só para nós voltar, só não quero tirar o seu tempo, só para falar sobre essa reunião. O que aconteceu nesse dia? Só para deixar bem claro aqui que não tenho problema nenhum de participar de nenhuma reunião. Diversas vezes eu pedi ao secretário de governo para marcar alguma reunião em alguma secretaria. E também para o líder do governo, o vereador Chico. Eu lhe agradeço, lhe agradeci aquele dia e lhe agradeço pelas vezes que tem solicitado para mim. Simplesmente nós fomos lá para saber, porque esse vereador tinha algumas perguntas para fazer. Quando o vereador Chico marcou, me disse, olha, eu marquei na Secretaria de Obra, tal dia, marquei na Secretaria da Saúde também. Posso convidar outros vereadores para ir junto? Eu, claro que pode, sem problema nenhum. E assim os vereadores foram, sem problema nenhum. E ela explicou sobre a UBS+, sim. Eu lá fiz umas perguntas, cada vereador fez suas perguntas daquilo que queria saber. Então, na verdade, o objetivo dessa reunião foi essa. Saí de lá contemplado com as respostas, com as perguntas que eu fiz. Sobre a troca de secretário, aí é outra situação. Achei muito estranho também. Obrigado. Obrigado, vereador Edi. Sobre essa questão, eu não recebi convite nenhum, nem a minha assessoria. Fiquei sabendo também pela imprensa. Acho que todo vereador tem esse direito de pedir ao governo uma reunião com qualquer que seja o secretário. Uma vez que o secretário venha abrir suas portas, é um prazer a qualquer vereador ser convidado e nós podermos participar. Eu teria o maior prazer de participar para até entender além do que eu já li e do que eu já entendi. Mas o constrangedor é a secretária fazer uma reunião com os nobres colegas, com algumas colocações, inclusive com uma expectativa da administração do que poderia se fazer, e o constrangimento é que ela não sabia que logo depois ela seria destituída. Então, esse discurso, infelizmente, de que eu assumo já dizendo à prefeitura que ali na frente eu já estarei saindo, convenhamos, o município de Caxias do Sul não pode mais se dar este luxo de ter qualquer que seja o secretário de uma forma temporária. Porque na medida em que se troca secretários, um projeto de governo tem que parar e tem que se compreender todo aquele novo secretário para se dar início. E isto prejudica sobremaneira toda a administração pública. E nós estamos falando aqui de saúde. E nós já estamos no 4º secretário de saúde em 1 ano e meio de administração. Isto é, a saúde está sendo administrada de uma forma muito amadora, quando, na verdade, ela é um ponto crucial para a sociedade caxiense. Então, se o UBS+, ele é importante, muito bem, mas que se tenha um secretário que efetivamente dê a continuidade a esse processo. E não a cada 4, 5 meses se troca secretário, porque me parece que todos os secretários da saúde, todos eles, quando já são convidados, já dizem, tal data eu sairei de férias. Então é uma média de 1 ano e meio, 4 secretários, e pensar na saúde, é muito difícil pensar na saúde. Mas eu gostaria aqui também de fazer as minhas palavras, as palavras do colega Renato. Eu também desejo sucesso ao novo secretário, não o conheço, mas todos nós aqui temos que trabalhar com o sucesso do nosso município. Mas eu gostaria aqui de citar uma questão que eu já vinha pensando, e depois das palavras hoje do chefe de gabinete, eu não posso deixar de fazer essa citação como vereador e como professor de História. O artigo 143 da Constituição Imperial de 1824, sobre o Conselho, assim afirmava, e eu gostaria que me ouvissem muito bem. São responsáveis os conselheiros de Estado pelos conselhos, que derem opostos às leis e ao interesse do Estado, manifestamente dolosos. O que o secretário-chefe de gabinete disse hoje, ele disse exatamente o artigo 143 da Constituição do Império do Brasil de 1824. Todos
todos os conselhos dos conselheiros, eles serão responsáveis. E tem um artigo lá do capítulo do imperador que diz o seguinte: o imperador é inviolável nos seus atos. Caros colegas, já citei muitas vezes aqui que nós estamos numa monarquia absolutista e que isso é uma coisa já ultrapassada. E aqui está a comprovação dita hoje pelo chefe de gabinete. Ele só não citou o artigo, mas eu lhe digo e respondo a ele: o senhor não se preocupe, aqui tem gente que sabe muito mais que o senhor. E o que o senhor falar, nós vamos buscar. Malandragem aqui, não. E o senhor usou, se não leu, talvez seja formado em Direito, e talvez tenha tido lá em Direito Constitucional número 1, né? Direito Constitucional lá no início do seu curso, que bom. Mas o senhor deveria ter dito a sua fonte. E a fonte está aqui. Artigo 143 da Constituição Imperial Absolutista do Império do Brasil, na qual os conselheiros, eles são culpados. E o que disse hoje o chefe de gabinete? Que se os conselheiros derem um conselho contra o BS+, eles serão responsabilizados perante a população caxiense. Por quê? Porque o imperador é inviolável em seus atos. Pegando outro artigo da Constituição. Portanto, senhores vereadores, a quem está aqui no plenário, a quem nos assiste aqui na TV Câmara, esta fala, ela simplesmente não cola, porque é uma fala de um período absolutista, monárquico, e como já aqui falamos, e o Iotti, inteligentemente, o Iotti, ele fala muitas vezes em nome de todos que aqui estão, quando ele mostra o nosso prefeito lá no seu castelo e com a sua coroa. E o Iotti demonstra muito bem o que este artigo representa e que representa o passado do Brasil. E que este passado nós não queremos, porque hoje moramos e vivemos num país que é uma república federativa, onde existem autonomias dos estados, onde existe autonomia dos três poderes, e que naquela época, Dom Pedro tinha criado o quarto poder, que era o poder moderador, porque tudo tinha que passar pelo poder moderador. E quem era o poder moderador? Ele, imperador, e os seus conselheiros, que eram responsáveis por todo o conselho. Os conselhos. Portanto, senhoras e senhores, pasmem, se o conselho disser não será aprovado a UBS+, como já o disse o conselho anterior, eles serão responsabilizados pelo problema da saúde em Caxias do Sul. Já estão se antecipando a este problema. Mas antes que aconteça, e depois reafirmam, a Câmara de Vereadores já vem aqui e destrói com essa tentativa desse discurso malandro, como se aqui a gente não sabe o que eles querem. Então, o senhor Júlio, que nos assiste, está dado o recado ao senhor. Se precisar trazer aqui a Constituição e lê-la, não tem problema nenhum, mas dê a fonte quando o senhor faz esse tipo de declaração mentirosa e metida a grande malandro. Vereador Felipe, por favor. Vereador Périco, primeiro eu quero desejar muita sorte e serenidade ao novo secretário. E coragem, além de tudo. Com relação a essa construção histórica que o senhor fez agora, eu acredito que as pessoas muitas vezes não precisam nem saber direito ou ler o que aconteceu no passado, porque é o seu pensamento, como gestores públicos. É o seu pensamento. Não precisa ser estudado isso. Isso aí tu age da forma como tu pensa. Né? Tu coloca para fora aquilo que está na tua cabeça, aquilo que tu vê como, né, solução que não é. A gente cansou de ouvir aqui, vereador Renato, vereador Rodrigo e os vereadores que estiveram aqui, que o problema da saúde em Caxias não era recursos, era gestão. Faltava gestão na saúde de Caxias. E nós aqui dizíamos, não, a saúde de Caxias falta recursos sim, o mesmo tendo uma excelente gestão. Falta recurso, e nós sempre falávamos isso aqui, e hoje continuo falando. Só que agora, além de faltar recursos, não tem gestão.
Senhor presidente, mais do Não tem gestão. Se nenhum dos secretários até agora tiveram capacidade, que o prefeito assuma a Secretaria da Saúde e mostre o que ele dizia aqui aos 4 cantos. Passou aqui 8 anos dizendo a mesma coisa. Vá lá e atue. Assuma a Secretaria da Saúde. Mostre como se faz. Então é muito fácil jogar palavras e não ter atitude. Então, gestão. Sempre se pregou gestão, que assuma a gestão. Obrigado, vereador Felipe. Só para terminar, eu comecei a usar aqui já faz um mês uma palavra assim, ó, vão trabalhar. Eu comecei, está nos anais. Hoje ouvi isso do secretário, agora na Rádio Caxias. Nos deixem trabalhar. Mas, meu Deus do céu, eu estou pedindo isto aqui. Vão trabalhar. Então, vão fazer a dita gestão, que não tem formação para tal e muito menos experiência para tal. Obrigado, senhor presidente.